Irmãos, abra sua Bíblia rapidinho em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Rapidinho, família. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Amém? Nós vamos ler aqui a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15. Parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e comendo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Diga comigo: responsabilize-se por suas escolhas. Diga mais uma vez: responsabilize-se por suas escolhas. Ontem eu estava orando e o Senhor trouxe essa revelação para o meu espírito. E eu falei assim: puxa Deus, parábola do filho pródigo, o que tem a ver essa palavra com a campanha da igreja? O que tem a ver essa palavra com aquilo que nós estamos vivendo? Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Quando você lê a palavra ela dialoga com você. A temática é: responsabilize-se por suas escolhas. Eu destaquei 4 frases em cima dessa mensagem, amém? E eu vou tentar fazer um breve comentário em cima de cada uma dessas frases em conexão com a parábola do filho pródigo. A primeira frase é: grava: escolhas erradas nos traz humilhação. É comum na vida perceber o valor das coisas quando elas se vão. Nunca é tarde para reparar os erros. Pessoas nobres nunca fecham portas. A vida é feita de oportunidades. Pessoas rígidas, inflexíveis, não se permitem ter uma nova oportunidade e nem dão aos outros novas oportunidades. Pastor, eu não entendi a primeira frase. Escolhas erradas nos traz humilhação.
essa parábola não é uma história real. Amém? Porque quando você estuda teologia, e a gente precisa aprender a estudar a Bíblia, senão a gente vai viver no raso a vida toda. Amém? E a gente vai ver aí os testemunhas de Jeová dando coça na gente. Pastor, os testemunhos de Jeová não são cristãos, não é evangelho, é seita, mas eles manjam de Bíblia. Porque crente, meu irmão, eles gostam muito de espetáculo, louvor, show. Não, meu irmão, você tem que amar a palavra, porque diz a Bíblia que quem liberta é a palavra. Então a primeira frase, escolhas erradas nos traz humilhação. Essa parábola não é uma história real, amém? Essa parábola é uma história criada para nos dar uma lição de vida. Pastor, por que essa parábola não é uma história real? Porque toda parábola, para ser uma história real, ela tem que ter o nome dos personagens. E a palavra fala de um pai, de um filho mais velho e de um filho mais novo, e não fala o nome desses indivíduos. Então o que significa? Que isso aqui não é uma parábola. Jesus criou uma história para nos dar uma lição. Por exemplo, nos tempos bíblicos, quando um pai morria, a herança não era repartida igualmente entre os filhos. Nos tempos bíblicos, quando o pai morria, o filho mais velho, ele recebia a maior porção da herança. E os filhos mais novos recebiam uma pequenina porção. Então, na realidade, quem ocupava o lugar de gerência da família era o filho mais velho. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que o pai não havia morrido, e o pai faz algo pelo filho que não é de praxe, segundo a cultura daquela época, porque o pai não morreu, e o pai separa a parte da herança para o filho mais novo. E isso não era uma praxe, não era uma prática naquela época. Então, na realidade, essa parábola quer nos dar uma lição. Essa parábola está querendo falar de escolhas erradas. Esse filho mais novo, ele era alguém que estava entediado da vida que ele vivia, debaixo da cobertura de seu pai, e ele quis viver uma vida para além da vida que ele vivia com seu pai. Isso é muito comum. Às vezes, os nossos pais, eles nos educam, eles nos instruem. Às vezes, nós estamos na presença do Senhor, Deus nos apresenta princípios, Deus nos apresenta preceitos, e a gente começa caminhando dentro desses princípios, e em algum momento a gente começa a se encantar por coisas lá fora. Ou a gente vai viver um pé na igreja e outro no mundo, ou então muitos farão o seguinte: abandonarão a igreja e irão viver uma vida dissoluta lá fora. E foi isso que esse filho mais novo fez. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu estou cansado dessa vida. E tem uma mulher só, não é comigo não, quero adulterar. Aleluia! E pai, ficar debaixo da tua obediência não tá bom não, eu quero curtir carnaval. E pai, viver essa vida de igreja, casa, igreja, vou comer fora, vou passear, vou me divertir, e não, eu quero apimentar minha vida, vida louca. E foi isso que esse rapaz fez. Ele chegou para o pai e disse: eu não quero mais viver essa vida quadrada, não dá para mim. Pai, me dá a parte que me cabe. Na realidade, esse pai não tinha obrigação nenhuma de dar nada para ele. E eu vejo esse pai sendo a figura de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus poderia criar o homem de uma maneira aonde Deus manipulasse o homem e o homem só fizesse, Vera, o que Deus queria. Deus poderia tornar o homem um robô, maga. Deus poderia tornar o homem um robô, Joyce. Mas Deus decidiu dar liberdade de escolha para o homem.
Esse pai poderia chegar para o filho e dizer: eu não vou te dar nada. Porque, aleluia, segundo a lei, quem tem que receber a herança primeiro é o filho mais velho. E o filho mais velho vai repartir com cada filho mais novo a herança que o cabe. E para isso acontecer, eu tenho que morrer. Mas o pai decidiu dar liberdade para o homem. Bota uma coisa na tua cabeça: Deus não joga ninguém no inferno e Deus não obriga ninguém a ficar na presença dele. Nós, com as nossas escolhas, vamos para o inferno e ninguém pode ficar na presença de Deus com medo de ir para o inferno. Você precisa estar na presença de Deus, porque você sabe quem Deus é de verdade. Amém, igreja? Então nós percebemos que o pai chega para esse filho e diz: eu vou te dar parte da herança e você vai viver a sua vida. Porque aquele pai sabia que aquele filho quebraria a cara. Olha só, responsabilize-se por suas escolhas. Aquele pai sabia que aquele filho quebraria a cara. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem nunca quebrou a cara nessa vida? Atire a primeira pedra. Pastor, não tem pedra aqui, tem cadeira. Quem nunca fez uma escolha errada, pega essa cadeira e atire em mim. Ninguém vai poder fazer isso, porque todo mundo já fez uma escolha errada na vida. Só que o que não é comum é as pessoas se responsabilizarem pelas escolhas que elas fizeram. E eu vejo esse camarada fazendo escolhas erradas, mas eu vejo esse camarada sofrendo uma humilhação muito grande. E no momento que ele sofre uma humilhação muito grande, a primeira coisa que ele pensa em fazer é voltar para a casa do pai. O pai disse para ele: vai, vive a vida, faz o que você quer. E ele foi viver a vida louca. Provavelmente experimentou drogas, provavelmente saiu com muitas mulheres, provavelmente enrolou muita gente, aprontou com muita gente. De repente, se houvesse escola de samba naquela época, teria saído numa escola de samba. Ele aprontou e o dinheiro acabou. Porque Satanás, ele vai incitar você a sair da direção. E quando você sai da direção, ele te deixa sozinho, para você quebrar a cara. Há muitos anos atrás eu falei para uma ovelha: não saia da direção. O diabo tem uma fúria na tua vida, e o diabo vai ceifar a sua vida se você não vigiar. Pastor, você está inventando, meu irmão. Não perca o meu tempo com história de blá blá blá, não. Até porque, meu irmão, diga para a pessoa que está ao teu lado: mentira tem perna curta. Meu irmão, tu pode ficar 20 anos na mentira, mas uma hora a mentira vai cair por terra. Porque Deus não deixa nada escondido. E eu liberei essa palavra para essa ovelha e nem lembrava. Passaram-se anos. Essa ovelha voltou para o caminho do Senhor. E quando essa ovelha, eu já contei essa história aqui. E quando essa ovelha voltou para o caminho do Senhor, na igreja, no ministério Anatote, ela voltou com HIV. E ela tem HIV até hoje. Pastor, quem é? Tu acha que eu vou te contar? Claro que não. E essa pessoa hoje nem congrega mais com a gente. Pastor, como é que essa pessoa pegou HIV? Abandonou o marido era uma peste. Louvado seja Deus, era treva. Mas foi o marido que ela escolheu. Paga teu preço. Pagar teu preço em que maneira? Ora ao Senhor para Deus libertar esse marido. Louvado seja o Senhor. Pastor, ele me bate, aí é uma outra realidade. Aleluia! Agora não pode ficar nessa novela, meu irmão. Vida louca. 6 meses junto, 3 meses separado. 6 meses junto, 3 meses separado. Meu irmão, para que você se envergonhice. Ou rompe de vez, ou coloque esse homem na mão do Senhor. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus honrou a fé de Abigail. E Deus matou Nabal. Deus continua sendo o mesmo, meu irmão. Eu continuo crendo no mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e o Deus da Bíblia.
E ela se enrolou com o cara, se envolveu com o cara mais novo. O problema não era o cara mais novo. E o cara tinha HIV, não contou para ela. Numa única relação sexual ela foi contaminada. E ela só descobriu que ele tinha HIV no leito do hospital, ele morrendo. E aí ela correu para se tratar. Eu lembro na época que disse para ela: vai correr atrás, pega esses coquetel, em nome de Jesus se trata. E já se passaram anos. Já tem anos, né? Já se aquele ele sabe dessa história de que eu estou falando. Já se passaram anos e ela está aí, Vivinha da Silva. Bendito seja o Senhor. E ela disse para mim: pastor, eu não ouvi o que Deus usou o Senhor. E hoje eu estou tendo que pagar esse preço de ter que conviver com o HIV. Esse menino, ele faliu. E quando ele faliu, ele estava ali, louvado seja Deus, trabalhando, cuidando de porcos. Irmãos, eu sei que para nós ocidentais, aleluia, porco é algo que a gente adora comer. Um pernil. Como é o nome daquele treco? Até comi hoje. Carré. Meu irmão, louvado seja Deus, porco é gostoso, né? Meu Deus, eu adoro um torresmo, não direto. Glória a Deus. Tem que cuidar da saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Para a gente ocidental, meu irmão, porco é uma comédia. A gente cai para dentro. É que nem frango. Mas os orientais, principalmente o povo judeu, eles têm o porco como um animal impuro. Então, trabalhar cuidando de porco era uma humilhação demasiada. Cuidar de porco, e esse emprego, cuidando de porco, para um judeu, era o fim da picada. E olha o que esse menino fez. Ele estava cuidando de porco, só que ele estava passando fome. Ele estava passando fome. E diante dessa decadência, ele desejou comer a comida do porco. Pastor, porco come lavaz. Não, meu irmão, esses porco pangaré que você cria no final do no fundo do teu quintal aí, para matar no final do ano esses porco pangaré que come lavagem. Mas, meu irmão, esses porco de indústria, eles não comem lavagem não, meu irmão, é ração. Quem está comigo diz amém. Os irmãos sabem que eu crio galinha caipira, né? Louvado seja Deus. E a gente teve uma ovelha aqui, eu adoro, meu irmão, aleluia. E teve uma ovelha que esteve aqui na igreja, hoje ela mora lá para aquela banda de Nova Iguaçu. Aleluia, ela não comia ovo de galinha caipira nem por um decreto. Ela não comia ovo de galinha caipira nem por um decreto. E uma vez eu perguntei para ela: Beltrana, quase que eu sei o nome da santa. Aí eu: Beltrana, por que você não come ovo de galinha caipira? Eu: não, pastor, galinha caipira come um montão de nojeira. Aí eu falei para ela: lá no quintal da tua casa deve ter tido galinha, né? Ah, pastor, tinha. Então lá, as galinhas do quintal da tua casa comia cuspe, comia fezes, comia nojeira. Minha galinha não são assim não, minha galinha são top. Minha galinha come ração, come milho. Uma vez uma pessoa me viu comprando uma ração e essa pessoa falou assim: pastor, vale a pena criar essas galinhas, que esses ovos que o Senhor vende, porque não dá vazão, do jeito que o Senhor gasta com essas ração. Aleluia. Aí eu falei para ele: não, mas eu não crio galinha para lucrar vendendo ovos. Criar galinha é terapêutico, você não mata as ovelhas. As ovelhas me perturbam às vezes. Então criar galinha, meu irmão, é uma distração. Amém, igreja? Então deixa o pastor criar a galinha dele. Quando ele está criando a galinha dele, ele está equilibrado. Irmãos, estou falando sério, não estou brincando não. Cuidar da minha galinha é terapêutico. Ué, tem gente que gosta de se distrair jogando bola. Tem gente que gosta de se distrair viajando. Eu gosto de viajar. Tem gente que gosta de se distrair jogando videogame, sei lá qual é a perturbação. Meu irmão, eu adoro entrar naquele galinheiro ali, cuidar das galinhas, ver os pintinhos crescer, trocar, misturar, vender. Aleluia. Uma vez um amigo meu disse: pastor Henrique, você é um cara tão intelectualizado, tão inteligente. Qual é o problema, gente? Qual é o problema? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Meu irmão, eu sou roceiro com muito orgulho. Se Deus me abençoar, eu quero ter um mini sítio. Não para morar. Não vem que esse sítio, num pântano, eu morar isolado, não, meu irmão. Eu gosto de se auê, de zona urbana. Aleluia. Safarofa, gritaria, buzina. Mas, meu irmão, tirar um sítiozinho para criar as requeré, meus perus, aleluia, meus gansos, meus patos. Pastor, só tem tudo isso? Não, só tem um galinha e pato. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Pastor, eu nem sabia
Quiser comprar um ovo de galinha caipira, aí eu vou fazer a merchandising. Meu Deus, vou voltar para a palavra. Aí, esse rapaz, ele estava passando fome. E ele desejou comer a comida do porco, que eram as bolotas do porco. Então, qual é a primeira frase? Escolhas erradas nos traz humilhação. Qual era a humilhação que esse cara estava vivendo? Tendo que cuidar de porco. Aí a pergunta que eu quero te fazer: que tipo de humilhação você está vivendo na sua vida? Porque seja qual for a humilhação que você esteja vivendo na sua vida, pode ter certeza, aleluia, que você não está vivendo isso sem propósito. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E de repente, o que Deus está querendo te ensinar é que você precisa descer. Pastor, o que significa descer? De repente você precisa pedir perdão. De repente você precisa mudar as suas atitudes. De repente, meu irmão, você precisa deixar de ser barraqueiro. Ou então você precisa parar de responsabilizar os outros pelo que está acontecendo contigo. Bota uma coisa na tua cabeça: toda história tem dois lados. Quando você vê uma pessoa dizendo: meu marido é peste, meu patrão é treva, meus pais são o sangue do cordeiro, meu pastor nem falo dele, só Deus na vida dele. Aleluia! Meu irmão, todo mundo é problema na vida dele. Pode ficar de olho, ou melhor, de nariz em pé. Essa pessoa é problemática e ela não quer assumir o erro dela. Esse rapaz foi intransigente, inconsequente, mas ele decidiu tirar lições dessa humilhação e refazer a rota. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem vitórias para você. Mas se você tiver que descer, desça. Qual é a segunda frase? É comum na vida perceber o valor das coisas quando elas se vão. Enquanto ele estava com dinheiro no bolso, enquanto ele estava por cima da carne seca, ele não sentiu falta do pai. Ele não sentiu falta da rotina da casa do pai. Ele só passou a sentir falta do que ele havia perdido quando ele estava no fundo do poço. Então, na realidade, essa frase é uma verdade. É comum na vida perceber o valor das coisas quando elas se vão. Ai, meu Deus, eu tinha tantas oportunidades. Ai, meu Deus, as portas se abriam para mim. Ai, meu Deus, a minha vida era totalmente diferente. Esse filho percebeu a falta do pai e ele disse: eu estou trabalhando, cuidando de porco, passando fome, mas os funcionários do meu pai são muito bem tratados. Os funcionários do meu pai recebem um bom salário. Aí o que ele diz? Eu vou voltar para a casa de meu pai. O que significa esse retorno? Eu nem sei se tem desviado aqui. O que significa esse retorno? Significa mudança de atitude. Ele sabia que voltando para a casa do pai, de repente o pai iria exortá-lo, de repente o pai iria discipliná-lo, de repente o pai não daria a ele mais uma nova oportunidade, mas ele não foi orgulhoso. Eu estou sentindo falta da casa do pai, eu estou sentindo falta da convivência com o pai. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Se tem desviados aqui, Deus está te convidando a voltar para a casa do pai. Se você tem lamentos na sua vida por conta de coisas que você perdeu, reavalie a sua postura. É óbvio que tem coisas que se passaram, Vera, e não vai ter como a gente recuperar o tempo perdido. Por exemplo, você não deu valor a uma determinada pessoa.
E você só se deu conta o quão valiosa era aquela pessoa depois que ela morreu. Tem como recuperar o tempo perdido? Não, meu irmão, aquela pessoa morreu. Não dá para mudar. Mas você pode mudar as suas relações daqui para frente. Você pode mudar as relações suas com as pessoas. Você pode mudar daqui para frente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como o filho pródigo percebeu o valor daquilo que perdeu e voltou atrás, Deus está te convidando, volte atrás. Pastor, eu era uma bênção, eu orava, eu jejuava, eu tinha alegria de fazer a obra de Deus. O que aconteceu? Decepções, aborrecimentos, eu aprontei com pessoas aprontaram comigo, mas o Pai te convida a voltar. Qual é a temática da campanha? Na igreja, o corpo, todos os membros são necessários. Esse filho pródigo, ele poderia ter sido descartado pelo pai. O que o pai poderia dizer? Eu não mandei você embora, você foi embora. Eu não mandei você sair, você saiu. E eu não vou te dar uma nova oportunidade. Mas quando esse filho voltou, o pai o avistou de longe, e diz a Bíblia que quando o pai avista esse filho de longe, ele dá ordem para os seus funcionários: mate o cordeiro, prepare a festa, prepare a roupa nova, porque meu filho amado está de volta. Diz a Bíblia que quando esse filho chega na presença do pai, ele beija o pai, ele abraça o pai e ele diz para o pai: pequei contra ti e contra o céu, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Esse filho não estava dramatizando. Existem muitas pessoas, Magno, que elas adoram dramatizar a vida. Na hora de pagar para ver, vai todo sererepe. Na hora de pagar para ver, vai todo eufórico. Na hora que a casa cai, ele fica murcho. Bota uma coisa na tua cabeça: não é dando uma de coitado que a história da tua vida vai mudar. Não é se revoltando contra as pessoas que a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar quando você se responsabilizar. As pessoas erraram comigo, mas eu admito que eu errei com as pessoas também. Se elas não repararem o erro delas, é com elas, mas eu vou fazer a minha parte. Eu estava conversando, aleluia, com um paciente, e o paciente estava falando comigo assim: puxa, doutor, eu tenho uma dificuldade de relacionamento muito grande, porque eu sempre sinto que eu faço muito pelas pessoas, e as pessoas sempre fazem muito pouco por mim. Então eu sempre me vejo em prejuízo nos meus relacionamentos, porque se é para dar presente, eu dou melhor. Se é para dedicar o meu tempo às pessoas, eu vou dedicar o melhor de mim, mas eu não recebo isso das pessoas. Aí como é que você lida? Aleluia! Eu deleto essas pessoas da minha vida. Eu tiro essas pessoas da minha vida. E hoje eu me sinto solitário, porque eu virei as costas para todas essas pessoas, e hoje eu lamento por não tê-las na minha vida. E eu disse para ele: mas qual é a sua expectativa quando você faz pelas pessoas? A minha expectativa é receber em troca. Aí eu falei para ele: então você a vida toda vai se frustrar, porque as pessoas não amam como você ama. As pessoas não se relacionam nas suas amizades como você se relaciona. Então você sempre vai ter essa queixa, porque você vai achar que você dá muito e você recebe muito pouco. Mas você precisa entender uma coisa: se a sua essência é se doar, se doe gratuitamente, porque essa é a sua essência. E aos poucos você vai se deparar com os pares, com as pessoas
que farão o mesmo. Agora, se você inicia um relacionamento de amizade esperando muito, você não vai sustentar nenhuma amizade, porque cada pessoa vê a vida de uma maneira diferente. Pastor, qual é a lição que o Senhor quer trazer para mim? Na cabeça desse filho, o pai não daria para ele uma nova oportunidade, porque de repente, se esse filho tivesse no lugar do pai, ele não daria uma nova oportunidade. Mas aquele pai tinha um olhar diferente para aquele filho. Ele tinha um amor incondicional. Corebarachuri lebarácia. E o que é um amor incondicional? Você ama e pronto. Amor incondicional é isso. Você ama não pelo que o outro tem, não pelo que o outro faz. Você ama, pastor, mas esse amor é de uma nobreza muito grande. Eu não sou nobre. Por isso que você atrai pessoas pequenas. Por isso que você atrai pessoas pequenas. Mas hoje Deus está te convidando a aprender com esse filho pródigo. Outra frase: nunca é tarde para reparar erros. Quando que esse filho repara o erro? Quando ele volta para a casa do pai e se arrepende de todos os seus pecados. Ele não vai para a casa do pai com o rei na barriga, querendo recuperar o lugar que outrora ele ocupava. Ele queria estar na casa do pai. Existem pessoas que quando elas chegam na igreja, Magno, elas chegam na igreja muito simples, muito modestas, muito tímidas. Estou aqui para servir, estou aqui para trabalhar, estou aqui para cooperar na obra. Pastor, eu estou disponível, me usa aonde o Senhor quiser. Ele chega humilde, mas daqui a pouco ele se revela. Não tinha um desenho, eu acho que o desenho era PEN 10, né? Louvado seja Deus, que ele tocava no relógio, ele virava monstro, alguma coisa assim. Acho que é PEN 10, uns 1000 anos atrás. Aleluia, mas não é tão antigo não, porque eu sou da época do Changeman, Thundercat, Jaspion. Então, ou seja, o camarada seja modesto, chega modesto, simples, e daqui a pouco vira monstro. Pastor, tu não está me valorizando. Pastor, tu não está me dando a oportunidade que eu preciso. Pastor, eu tenho um chamado de líder. Eu preciso de liderar. Meu irmão, aleluia, não basta você ter chamado de líder. Você tem que ter postura de líder. E líder, meu irmão, ele tem que ter uma postura diferenciada. Então bota uma coisa na sua cabeça: desça e deixa Deus honrar você. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo o diabo querendo acabar com a vida de José de tudo quanto é maneira. Primeiro, ele é vendido pelos seus irmãos. Depois, ele vai servir como escravo na casa de Potifar. E o interessante é que todos os caos que acontecem na vida de José é para desestruturá-lo emocionalmente. José era filho de um homem rico, Jacó. E de repente, aleluia, José se torna um empregado qualquer na casa de Potifar. Amém, gente? O que José poderia fazer? Isso é muito pouco para mim. Isso é muito pouco para mim. Não é lá de casa não. Louvado seja Deus. É um cachorro peregrino que chegou aí. Só o sangue, cachorro bailando ali. Quase me distrai na pregação, só o Senhor. Louvado seja Deus. Chega de cachorro nessa casa. Ou seja, olha para mim aqui, igreja. José, ele poderia se colocar nesse lugar. Isso é muito pouco para mim. Eu não quero isso não. José, ele se reinventa nas dificuldades. Muitas pessoas não crescem na vida porque elas não se reinventam.
Eu não aceito trabalhar, aleluia, nisso. Eu não me submeto a essa situação. Quando você se reinventa, você prospera. Diz a Bíblia que quando José chegou na casa de Potifar, ele trabalhou como homem simples, mas ele era excelente naquilo que ele fazia, Joyce. E daqui a pouco ele começou a crescer e ele se tornou mordomo na casa de Potifar, ou seja, um dos cargos mais altos na casa daquele homem. Aí José é caluniado. A mulher de Potifar queria ter relações sexuais com José, mas José era um homem leal, Renata, e ele não trairia seu patrão por causa da sua libido, por causa dos seus desejos sexuais, e ele fugiu daquela mulher, e aquela mulher cria uma situação, dizendo que José, aleluia, tirou a roupa dela, tentou violentá-la, e Potifar prende José. José é preso. Olha como é que o diabo queria acabar com a vida de José. José foi preso. E quando José fica preso, o que acontece? José se reinventa mais uma vez. Já que eu estou preso, e eu não tenho como mudar essa situação, eu vou me reinventar. Sabe o que significa se reinventar nesse contexto da tua vida? Meu irmão, o tempo e o momento é para você se lamentar. Transforma esse lamento em baile. Pastor, o que significa baile na Bíblia? Festa. O diabo quer que eu faça luto, eu vou dançar. O diabo quer que eu chore, eu vou celebrar. Pastor, eu não tenho essa estrutura emocional. O psicólogo dos psicólogos está neste lugar, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se reinventar é não ser alguém de coração duro. Se reinventar é alguém que tem um coração sensível. Porque o que significa, Magno, um coração humilde? É um coração que se abre para aprender, Vitória. E existem pessoas que elas gostam muito de ensinar, mas elas não querem aprender com ninguém. Se abra nessa noite para aprender. Já estou fechando. Aleluia. Qual é a última frase? Penúltima. Pessoas nobres nunca fecham portas. A vida é feita de oportunidade. Eu destaquei essas duas frases em cima do filho mais velho. Quando o filho mais novo chegou e o pai fez a festa, enfim, roupa nova, anel no dedo, aquela farofada toda, diaconisa Beth. O filho mais velho estava no campo trabalhando. Quando o filho vai se aproximando e ele descobre o som de festa, ele fica meio ressabiado, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele chega em casa, meu irmão, o filho mais velho tem quase que um piripaco. Porque quando o filho mais velho descobre o motivo da festa, ele fica revoltado. Porque ele pensa e diz para o pai. Então quer dizer que ele apronta, pinta o 7, faz tudo de errado, e ao invés do Senhor fechar a porta para ele, o Senhor abre a porta e dá uma como se nada tivesse acontecido. Não, o pai não estava colocando panos quentes naquela história. O pai estava dando uma nova oportunidade para aquele filho mudar de vida. Se você é uma pessoa nobre, você não fecha portas, você abre portas. Pastor, aonde eu fecho portas? Meu irmão, se eu não fosse uma pessoa nobre, alguém me decepcionou, o que eu faria? Capeta, sai da minha vida. Uma pessoa me desapontou, diabo, não te quero comigo. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Aleluia. Maturidade você conquista com idade? Não, meu irmão. Tem gente com 100 anos aí, se sentindo jovenzinho. Se bobear, quer até dançar na boca da garrafa. Aleluia! Maturidade vem com humildade. Você se abre para aprender.
Eu lembro que há muitos anos atrás eu passei por uma decepção com uma determinada pessoa, e um amigo meu, sem saber da história, estava vindo de um outro país, porque ele estava em missões, e ele se encontrou comigo aqui na rua. Ele estava indo lá em casa, e eu estava vindo num mercadinho que tinha aqui antigamente, que era o mercadinho do Ney. E esse amigo se encontrou comigo, e a gente se abraçou, se cumprimentou, e eu lembro que ele perguntou para mim assim: Henrique, como é que você está? Tudo bem? Aí amigo conhece o outro, né? E ele disse para mim assim: Henrique, tu não está bem. O que está acontecendo contigo? Olha a minha fala. Olha a minha fala, Magno. Isso foi em 2005. O pastor não sabia disso, claro. Você comprou meu livro, não leu? Leia, em nome de Jesus. Para essa bobeira de ficar na internet, meu irmão. Vai ler para se intelectualizar. Olha a frase que eu usei para esse meu amigo, que hoje já é até falecido. Para você ver como é que eu estava disposto a fechar portas. Mas Deus mudou tudo. Eu falei para esse meu amigo, eu falei assim mesmo: eu amaldiçoo o dia que eu conheci Beltrano. Eu amaldiçoo o dia dele ter comido no meu prato, dele ter dormido na minha cama, dele ter convivido comigo. Isso é uma cobra que me apunhalou pelas costas. Mas Deus faz você crescer. Naquela mesma época, Deus me quebrou, eu liberei perdão para aquela pessoa. Pessoas nobres não fecham portas. Agora tem uma vibe na rede social, né? Me ajuda aí, porque eu uso rede social, mas eu não manjo quase nada de rede social. Que isso, pastor? É verdade, vou lá, posto meu treco e saio. Aleluia! Hoje em dia na rede social tem essa moda, né? De cancelar. Vou cancelar. Vou bloquear todo mundo. Vai crescer, meu irmão. Vai amadurecer. Para com essa bobeira. Eu vou cancelar todo mundo. Eu vou bloquear todo mundo. É você que tem que ser bloqueado. Já pensou se o céu te bloqueia? Já pensou se o céu te cancela? Cresce, meu irmão. Já pensou se o céu te cancelar? Henrique, te cancelei. Pá. Henrique, te bloqueei. Pá. Em nome de Jesus, meu irmão. Pessoas nobres nunca fecham portas. A vida é feita de oportunidade. Uma pessoa nobre não cospe no prato que comeu. E o que é cuspir no prato que comeu? Alguém me ajudou e eu me revoltei e virei as costas para aquela pessoa. Alguém me estendeu a mão, eu me revoltei, virei as costas para essa pessoa. Olha o que esse pai fez. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Olha o que esse filho mais velho fez. Teu filho fez isso, fez aquilo e fez acolá, e tu ainda dá uma nova oportunidade para ele, porque o filho mais novo era doente. O filho mais velho era doente, não doente no sentido do físico, mas doente na alma. Porque olha o que esse filho mais velho falou. Ué, eu estou esse tempo todo aqui, olha, presta atenção. Eu estou esse tempo todo aqui, o Senhor nunca matou um cordeiro para mim. O Senhor nunca me deu liberdade para eu fazer uma festa. Olha o que o pai diz. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, quer dizer, o servo falando para o filho mais velho, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, ou seja, ficou ali. Aleluia. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, olha a doçura do pai.
Olha a doçura do Pai. Esse Pai representa Deus. E esse Pai representa eu e você na vida das pessoas. Olha o que esse Pai disse: filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Meu filho, você nunca fez uma festa? Olha para mim. Filho, você nunca fez uma festa porque você não quis. Sabe o que muitas das vezes falta na igreja? Relacionamento. Algumas pessoas dizem para mim, e aqui eu começo a fechar. Algumas pessoas dizem para mim, e eu não estou jogando piada para ninguém. Eu não sou pastor de jogar piada para ninguém. Eu sou homem de Deus, mas eu preciso falar o que Deus me fala. Aleluia! Eu não jogo piada para ninguém. Olha o que algumas pessoas já disseram para mim. Aleluia! Pastor, o Senhor valoriza mais as pessoas mais novas na igreja. Pastor, o Senhor, aleluia, se aproxima mais das pessoas novas na igreja. Meu irmão, eu me aproximo de todo mundo que me dá oportunidade. Eu estou no vento. Estou no Katrina, meu irmão. Louvado seja Deus. Estou no furacão. E a maioria das pessoas que me passaram mensagem no reservado, perguntando como eu estou, são as pessoas mais novas. Aí depois as pessoas mais velhas ficam com ciúme. Pastor, diante desse processo, como é que o senhor está? Imagino que o senhor está muito abalado, hein? A gente está junto, vamos orar. Esse capeta vai cair, Deus vai dar vitória. Pastor, mas eu não sou desse jeito. Então como é que você, aleluia, quer que as pessoas se relacionem com você diferente? Olha o que esse pai disse para o filho. O filho disse: pai, tu nunca fez uma festa para mim. Aí o pai disse: tu nunca pediu. A festa estava aí, o boi, o cordeiro, as galinhas, tudo. Você só não fez porque você não quis. Ou seja, por que algumas pessoas não rompem na igreja? Porque elas não se abrem. Elas não falam daquilo que elas sentem, daquilo que elas pensam. Aí, sabe o que muitas pessoas fazem? Elas vão guardando. Aí quando ela estoura, ela perde o equilíbrio. Aí fala, com todo respeito, porque está sendo gravado essa mensagem, aí fala, com todo respeito, meu irmão, aí fala, fala besteira, porque não tinha relacionamento. Porque, meu irmão, eu sou assim com as minhas amizades. A gente tem um grupo, louvado seja Deus, porque existem amigos e amigos. Existem amigos colegas e existem amigos. Pessoas que estão contigo, meu irmão, no vento, no cativeiro, na moeda, no Deus me livre. Coloca o dedo na tua cara, porque amigo de verdade não passa a mão por cima da nossa cabeça, não. Amigo de verdade bota o dedo na nossa cara e diz que a gente está errado. Amigo que não fala a verdade pra gente não é amigo. Glória ao nome do Senhor. E a gente tem um grupo, né? Aliança até a morte. Aleluia, que é eu, Eliane, Michel e Selene. Meu irmão, a gente se desentende. A Selene passou a mensagem, acho que foi hoje ou ontem. Vamos fazer um... o nome é amigo oculto, né? Vamos fazer um inimigo oculto? A Selene é uma comédia, né? Aí eu, como assim? Eu tá maluca? Ah não, vamos variar. Amigo oculto também sem grão, foi inimigo oculto. Vamos ver se tem algum inimigo em nosso meio. Mas falando da gente, de zoeira. Meu irmão, quando a Selene vem com a loucura dela lá em casa, Selene, tu tá errada, não é bem assim não. Eu não concordo com você não. Henrique, sou tua profetisa. Tu tá errado. E às vezes eu fico com raiva. Louvado seja Deus. Mas irmãos, amizade é isso, é transparência, é relacionamento. Ai pastor, eu tenho medo do Senhor. Que é isso, meu irmão? Eu tô com barba branca? Tá vendo um trovão aqui na minha cabeça? Domingo eu preguei, se coloca de pé. Domingo eu preguei e eu precisei ter uma conversa. Se coloca de pé. Domingo eu preguei aqui na igreja e eu precisei ter uma conversa com o diácono Magno e com a nossa irmã Vitória. E esse casal tem um bebê, né, que tem meses. E o filho desse casal é uma criança muito séria, pelo menos para mim.
Louvado seja Deus. Ele é bem sério, eu tento brincar com ele. Aleluia, apesar que eu sou meio desengonçado para brincar com criança. E eu tento brincar com ele, ele fica sério para mim. Mas ontem, e eu estava conversando com eles uma situação, domingo, ou melhor, eu estava conversando com eles, meu irmão, o Caleb, começou a rir. Mas ele riu uma risada muito gostosa, mas uma risada ininterrupta. Aleluia! Aí a Vitória, pastor, brinca com ele. Eu falei para a Vitória assim, não, deixa ele à vontade, que eu terminei a pregação, eu estou no azeite. Essa criança está brincando. Eu falei, a Vitória está até rindo, eu não falei? Aleluia! Eu falei, eu estou no azeite. Essa criança está rindo porque tem um varão do meu lado. E essa criança não está rindo para mim, não. Ela está rindo para o Senhor que está do meu lado. Ou seja, meu irmão, que eu estava brincando, mas Deus está comigo. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, aqui nesse momento, meu irmão, eu não vou jogar raio em ninguém não, meu irmão. Não tem esse poder, pá, jogar raio. Eu não sou Deus não, meu irmão. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Então que você se abra para viver na verdade. Pessoas nobres nunca fecham portas. A vida é feita de oportunidade. E a última frase, pessoas rígidas, inflexíveis, não se permitem ter uma nova oportunidade e nem dão aos outros. Meu irmão, esse púlpito aqui, tá olhando todo mundo? Amém? Esse púlpito aqui é de acrílico. Tem como eu quebrar? Ou seja, flexibilizar? Não, só se quebrar. Existem pessoas assim, que elas são rígidas demais, elas não são flexíveis. Na vida delas é tudo ou nada. Se não for assim, eu não quero. Se não for desse jeito, eu não quero. Meu irmão, nenhum relacionamento se sustenta assim. Relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento na igreja, nenhum relacionamento se sustenta assim. Você sendo uma pessoa rígida, a vida nos ensina a ser flexíveis. Eu não estou falando flexível com pecado, mas entender a limitação do outro. Tem gente assim, passei pelo meu vizinho não me cumprimentou, nunca mais vou cumprimentar ele. Gente, de repente seu vizinho naquele dia estava meio perturbado, nem te viu, estava angustiado, e eu nunca mais vou falar com aquela irmã. Cumprimentei ela na igreja, ela nem me cumprimentou, às vezes a irmã nem te viu. São pessoas inflexíveis. Tem um vídeo na internet muito engraçado, e o vídeo na internet é assim: aleluia, Senhor. Enfim, alguém já deve ter visto esse vídeo. Eu sou péssimo para reproduzir certas coisas, então me ajuda aí. O vídeo é mais ou menos assim: a mulher está lá fazendo uma oração: Senhor, me dá um sinal, se é da tua vontade, que eu me reúna com a minha família no dia 24 de dezembro para a gente cear junto. Caiu uma bomba, louvado seja Deus, e a mulher cai dura. Ou seja, é um sinal para ela não se reunir em família. Quem viu esse vídeo diz amém. Amém. Como é que é o vídeo? Ela faz uma oração, mulher: Senhor, se for ter briga na minha família no dia 24, me dê um sinal para eu não participar. E ver um trovão, vem rajar. Tá certo, viu como é que eu sou péssimo para contar história. Aleluia, Senhor, me dá um sinal, você vai ter briga. Aleluia, no Natal lá em casa. Aí cai um meteoro no quarto dela, ela pá, cai dura. Aí existem pessoas que em algum Natal, em algum Ano Novo, se desentendeu com um membro da família. Nunca mais eu vou na tua casa. E esse nunca mais já se passaram anos. Não, pastor, foi ela que fez comigo, foi ele que aprontou comigo. Meu irmão, para de ser rígido. A vida é muito curta. Aprenda a ser flexível. Vai lá, resolve esse problema com esse familiar, resolve esse problema com essa pessoa, mas não seja uma pessoa rígida demais. Existem pessoas assim na igreja. Pastor, para mim Beltrano acabou. Pastor, para mim Beltrano deveria sumir da igreja. Pastor, para mim nunca mais. Você não pode ser rígido.
Você precisa ser flexível. Então se abra nessa noite para se responsabilizar pelas escolhas que você fez e se disponha a pedir ajuda ao Espírito Santo. Senhor, eu errei. Senhor, eu fiz escolhas erradas. Senhor, eu julguei precipitadamente. Eu permiti que o ressentimento entrasse no meu coração. Senhor, eu saí da igreja por causa de uma decepção. Eu me desviei. Mas eu quero hoje refazer a rota. Eu quero me arrepender. E eu quero de verdade mudar daqui para frente. Porque eu sei que como esse filho pródigo experimentou de uma nova oportunidade, eu preciso experimentar de novas oportunidades na minha vida. E eu sei que tudo começa no altar. Senhor, eis-me aqui. Enquanto Lohan entoa um cântico, se tiver algum desviado aqui e você quer voltar para o caminho do Senhor, essa é a oportunidade que você tem. Vem aqui na frente. Se tiver alguém aqui nessa noite que fez algumas escolhas erradas, abandonou um emprego, abriu mão de uma amizade, abriu mão de um relacionamento, sei lá, qual foi a burrada que você fez? Seja nobre, peça o Senhor ajuda. Se reinvente, porque o diabo não quer que você prospere, o diabo não quer que você seja feliz, o diabo não quer que você tenha sucesso, mas Deus é como esse pai. Meu filho, eu te dou mais uma oportunidade. Se você quiser receber oração ou voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente. Fique à vontade. Não deixa para amanhã coisas que é para você fazer hoje, que já era para você ter feito. Pastor, minha vida financeira está uma bagunça, porque eu sempre faço escolhas erradas. E eu sempre coloco culpa no meu salário, que é pequeno. Não, o problema não é o seu salário, que é pequeno. É você que é um péssimo administrador. É você que é uma péssima administradora. Se você ganhar muito, você vai continuar enrolada. Vem aqui na frente. Eu quero abençoar a tua vida. Adore ao Senhor. Mas fique à vontade. Se você... Senhor, Tu é Deus de perdão. Tu é Deus de perdão. Ajuda-nos, Senhor. É tão difícil reconhecer que errou. É tão difícil reconhecer que se precipitou. Com teus braços. É tão difícil admitir uma falha, uma imperfeição. Mas todos nós temos tantas, Senhor. Tantas imperfeições, tantas limitações. Quantas pessoas já decepcionamos? Quantas pessoas já erramos com elas? Mas, Senhor, pega na nossa mão e nos ajuda a mudar o que precisa ser mudado. Tira esse sentimento do coração de que ele não tem valor, de que ela não tem valor. Minha família não me ama, meus pais não me valorizam. Todos os homens que passaram pela minha vida fizeram mal a mim. Todas as mulheres que passaram pela minha vida me traíram. Meu irmão, coloque-se diante do Senhor. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz que eu quero e fazer, não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Se você escolher acabo com o Senhor, vai ser diferente. Não
vai ser fácil. Meu ser, Porque servir a Deus milita não é viver um culto de fadas espírito ou um mar de rosas. em uma guerra infindável, Mas o Senhor nos a ajuda. qual eu não me rendo. Paulo disse, Pois no meio das suas lutas, corpo o já morrer foi vendido como escravo. é ganho, é lucro, Não existe, porque eu vou estar na eternidade. Apenas o pecado. Mas o Senhor quer que eu viva, para que através da minha vida almas sejam salvas. Eis-me aqui, Senhor. Ô, meu irmão, é tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento, é a nova estação chegando para você, é a nova estação chegando para você. Pastor, tá tudo fora do lugar. Eu quero ser a tua casa. Tá tudo Se fora você do lugar. estiver aqui, Tá eu tudo sei, eu venço fora o do pecado. Então enche-me de O ti, varão vai colocar em ordem. que não haja mais Você crê? espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me, É isso aí. Eu Senhor, quero ser esse a eu tua que me leva casa. pro erro, Se você esse eu que me estiver leva aqui, para eu agressividade, sei, eu esse venço eu o que me pecado. leva para vingança, liberta-me de mim. enche-me Eu já ti, cansei de ser até quem que eu não venho haja sendo. mais espaço. Eu quero ser um Pois quando novo estou homem, em tua uma nova mulher. presença, o meu viver é transformado e reina. e reina O Espírito. o Espírito. É isso aí. Quem tem que vencer é o Espírito. Porque a carne vai te levar para falência. A carne vai te levar para colisão. A carne vai te levar para o vício. A carne vai te fazer perder o casamento. A carne vai te fazer perder amizades. E você vai ficar sozinho. Não, pastor, vou mudar de estado. Lá tudo vai ser diferente. Na Arábia, que levando Yararás. O Espírito. Problema a gente não administra, não joga para debaixo do tapete. Problema a gente resolve. Então não é fugindo. Tá Deixa eu orar. chorando porque Segura um pouquinho, meu filho. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Tu está nos chamando para esse nível de responsabilização. Tu está nos chamando para esse nível aonde nós estamos nos responsabilizando pelas escolhas que a gente vem fazendo, pelas atitudes que a gente vem tomando. Mas hoje o Teu Espírito nos fez entender o que está errado, o que precisa mudar. O Teu Espírito não quer saber se a gente tem razão ou não tem razão. O que o Teu Espírito está nos impulsionando é fazer o que a palavra manda. E o que a palavra manda é: perdoe. Feriram a tua face direita, dê a esquerda. Senhor, joga por terra essa agressividade, joga por terra essa infantilidade, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que havia no coração do filho pródigo e que fez ele quebrar a cara. Joga por terra, se existe isso também na nossa vida. Remove a rigidez que havia no filho mais velho, de achar que o filho mais novo, porque errou, não era merecedor de perdão e não era digno para ter uma nova oportunidade. Enquanto a vida, a esperança,
enquanto a vida há esperança, porque diz a tua palavra que depois que morre, segue-se o juízo. E nós estamos aqui nessa noite, nos humilhando como o filho pródigo se humilhou. Senhor, a gente fechou portas, a gente fez escolhas erradas. Senhor, nos deu uma nova oportunidade para a gente se reinventar, Senhor. E como o filho pródigo foi restaurado, que cada um que veio aqui na frente, seja qual for a área da sua vida que ele precisa de libertação, seja qual for a área da vida dele que ele precisa de restauração, que a bênção do Senhor alcance-nos neste dia, que a bênção do Senhor alcance-nos nesta hora, e que onde havia choro, onde havia pranto, onde havia luto, a chave virou e chegou a festa. E festa é sinal de celebração. Celebre com as suas palmas em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus.